São Paulo na etapa final de negociação para fechar com o magnata grego. Tem novidade aí para o jogo de hoje que a torcida do São Paulo vai gostar e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu querido? Vamos embora para as notícias do São Paulo e o negócio é o seguinte, tem aí jogador do São Paulo convocado aí para as eliminatórias para a Copa do Mundo. O zagueiro Ferrarese foi convocado para a seleção venezuelana, tá? Vai ter 2 jogos. Ainda vai ter Venezuela e Bolívia no dia 6, tá? Do próximo mês aí, que é junho, se eu não tô maluco, né? Eu sou péssimo, né? Com negócio de mês, eu não lembro de cabeça de nada. Né? Dia 6 tem Venezuela e Bolívia. E dia 10, tá? Tem Uruguai e Venezuela. E o que acontece, ó? Pra vocês terem ideia. Tem jogo dia 6 e jogo no dia 10, né? Então, ele deve desfalcar o São Paulo aí no jogo contra o Vasco, que é no dia 12, tá? Dia 10 ele vai estar em campo contra o Uruguai e dia 12 o São Paulo entra em campo contra o Vasco. Então, provavelmente, o Ferrarese vai desfalcar o São Paulo nesse jogo aí, tá? Contra o Vasco, né? Que se eu não estou enganado, é o último jogo antes da parada, né? A gente fez o Tadieres hoje, aí depois tem o Bahia fora de casa, né? Aí a gente joga contra o Vasco, que vai ser o último jogo aí antes da parada para o Super Mundial, né? Que vai ter aí agora no meio do ano, tá bom? Meu parceiro, o negócio é o seguinte, olha só. O São Paulo segue demonstrando a força da sua torcida na temporada de 2025. O clube realizou até aqui 16 jogos como mandante na temporada, tá? Desses 16 jogos aí, não conta hoje, evidentemente, né? Porque a gente não sabe qual vai ser o público aí do jogo de hoje, mas até aqui o São Paulo tem 16 jogos, tá? 14 foram no Morumbi e tem 2 jogos que foram aqueles jogos lá em Brasília, né? Que o São Paulo jogou contra o Velo Clube e também contra a Inter de Limeira, né? Aqueles 2 jogos terríveis, né? Que o São Paulo fez lá, empatou os 2, né? Que a Inter de Limeira estava com a mais e não conseguiu vencer. Foi um jogo, 2 jogos terríveis do São Paulo lá em Brasília, tá? Ao todo, são mais de 560 mil torcedores que compareceram aos jogos do São Paulo nessa temporada como mandante, tá? Então, são mais de 560 mil torcedores aí em 16 jogos até aqui. Se você for fazer a média, tá? Aí dá pouco mais de 35 mil torcedores aí por jogo, tá? Aí nesses 16 jogos do São Paulo na temporada. A renda total obtida com bilheteria já ultrapassou a marca de 31 milhões de reais. A média aí por jogo, se você for fazer a média, né, dá mais ou menos 2 milhões aí de renda por jogo nesses 16 jogos que o São Paulo teve aqui na temporada como mandante, tá? São números aí, tá? No total, inferiores aos números do ano passado, tá? 3 fatores explicam uma queda, tá? De público aí em relação ao ano passado. Ano passado foi 40 mil e 41 mil, né? De média, por enquanto tem 35, né? Somando todos os campeonatos. Aí tem alguns fatores que podem aí, né? Ou ajudam a explicar essa queda que o São Paulo teve de público em relação ao ano passado. Primeiro, 2 jogos como mandante realizados em Brasília, né? Que o público foi muito baixo. Pô, teve jogo, se eu não me engano, eu me lembro de cabeça, teve um jogo que foi 9 mil ou 11 mil. Tipo assim, são públicos horríveis, se você for imaginar, né? A média que a torcida do São Paulo coloca no estádio. Então, foram 2 públicos muito ruins, né? E 2 jogos que foram deslocados para Brasília. Teve apenas um clássico como mandante no Paulistão, contra o Corinthians, que concentrou o maior público do ano. E um calendário desfavorável com quase todos os jogos em dia de semana, prejudicando a presença do público. Tem também, né, cara, aquela questão que tem dia, né, cara, se você botar o jogo, por exemplo, sábado, 9 da noite, muita gente pode ir, muita gente pode não ir, né? Se você pôr um jogo domingo, 4 da tarde, muito mais pessoas, né, cara, vão poder ir ao jogo aí pelo horário, por ser domingo, entendeu? Fora, né, que tem jogo também que é terça-feira, né, cara, né, com horários muito ruins aí também. Então, evidentemente, com os dias também que são colocados os jogos em São Paulo, isso prejudica. Tanto que a gente comentou muito, principalmente no ano passado, os poucos jogos que o São Paulo fazia domingo, 4 da tarde, né, cara, que é o melhor horário possível para ter jogo aí, né, pro torcedor poder ir no estádio. E o São Paulo tem muito pouco isso, né? Então, são fatores aí que prejudicam ainda esse público abaixo em relação ao ano passado. O ano passado ganhou mais dinheiro com bilheteria até aqui e também teve uma média de público maior do que teve no ano até aqui, né? Complicado isso aí, tá? E tem novidade aí, meu parceiro, pro jogo de hoje. Hoje tem São Paulo e Tajeres pela Libertadores, né? O último jogo aí da fase de grupos da competição.
e o lateral direito Mike foi relacionado para o duelo desta terça-feira contra o Tadieres. Então o Mike, lateral direito aí, né, foi um dos grandes destaques que a gente teve aí do São Paulo na Copa São Paulo desse ano, que o São Paulo foi campeão, né, pô, a final, ele jogou muito bem a competição inteira, né, a final dele então foi um assombro, jogou muito, né, deu assistência e tudo mais, jogou muito naquela final, e tinha uma expectativa, né, cara, dele subir junto com o Rian, junto com o Matheus Alves, junto com o Lucas Ferreira. Acabou que não aconteceu, ficou até no banco um jogo ali outro. Teve aquele jogo de estreia do São Paulo no Paulistão contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né, que foi aquele time mesclado que ele tava no banco, né? Mas hoje ele vai estar no banco contra o Tadieres e quem sabe hoje ele pode fazer a estreia dele aí pelo time principal do São Paulo, entendeu? Eu não me lembro dele ter entrado no jogo contra o Botafogo, né? Então acho que ele não fez a estreia dele no time de cima, então vai estar no banco hoje. Vamos ver se o Beldia vai dar oportunidade para ele ou não, né? Ou se vai só para ficar ali no banco, ganhar uma experiência ali, quem sabe ele entra, né? O Luca, por exemplo, contra o Libertad, tava ali no banco, entendeu? Do nada ali foi chamado para entrar, meteu o golaço, empatou o jogo pro São Paulo, né? Quem sabe o Mike não entra hoje. Cara, o jogo de hoje, cara, era um jogo pro Zubeldia fazer aí, cara, testar coisa nova. Botar os moleques para jogar. O Henrique Carmo, por exemplo, estava machucado, jogou muito pouco com o Zubeldia até aqui. Dá uma chance pro moleque, véio. Pode nem falando que tem sexto lá, tá? Mas bota ele para jogar meia hora, 45 minutos no jogo aí de hoje, entendeu? Ah não, Gabriel, que é jogo de Libertadores, meu filho. O São Paulo já tá classificado. É o último jogo da fase de grupo. O São Paulo já tá classificado, entendeu? Óbvio que a gente tem que vencer o jogo, né? Para ter uma campanha, né? Para melhorar nossa campanha geral, para decidir os jogos em casa no mata-mata. Mas, cara, é um jogo aí bom para você fazer testar coisa nova, ter variação, entendeu? É um jogo que tem uma pressão menor, tá? Eu sei que o São Paulo não ganhou o último jogo, que tem que vencer hoje, mas a gente já está classificado. Hoje a gente tem uma responsabilidade muito menor, né, do que se o time não tivesse classificado, né? Então hoje podia pôr o Mike para jogar, entrar no segundo tempo. Então falando que tem que começar como titular, pôr o moleque para jogar 20 minutos, meia hora, o Henrique Cabo, fazer coisa nova, né? Mas conhecendo o Zubeldia, né, cara, do jeito que ele é conservador aí, a gente sabe muito bem que ele não vai fazer isso, né? Tem mais que ele é um técnico muito criticado, né? Teve o jogo ridículo que o São Paulo teve, né? Foi o último jogo que foi contra o Mirassol, então é óbvio que ele não vai fazer isso conhecendo a forma do Zubeldia trabalhar, né? Ele não vai fazer isso aí, é certo, né? Conhecendo ele já, tá? Rapaziada, olha aí. Oscar é responsável por 100% dos gols do São Paulo, originados de escanteio, e lidera assistências. Ele marcou aí, tá? Ou melhor, ele deu 3 assistências aí, nós tem 3 gols de escanteio, tá? Que foi o gol do Lucas contra o Corinthians, né? Aquele 3-1 lá que o Oscar joga muito, ele dá assistência pro gol do Lucas. Ele dá assistência aí pro Caleri contra a Ponte Preta e pro Luciano contra o Náutico, tá? Então, todos os gols que o São Paulo fez de escanteio no ano foi com assistência do Oscar, tá? Foram 3 gols de escanteio com 3 assistências do Oscar. Até aqui na temporada, ele tem 5 passes para gol, né? Ele tem 5 assistências aí no geral. Poderia ter mais, né, cara? Mas ele se machucou lá antes daquele jogo contra o Sport, aí voltou com o Tadieres, se machucou de novo, ficou um tempão machucado, né? Ficou um mês e pouco fora. Voltou agora há poucos jogos, já sentiu de novo, né? Não vai jogar hoje contra o Tadieres, não sabe quando ele vai voltar, então já é o terceiro problema físico que ele tem, que tira ele do jogo do São Paulo. Poderia ter números ainda melhores pelo São Paulo, né? Ele é um jogador fundamental, um dos principais jogadores aí do time do São Paulo. Agora que o Lucas tá fora, né? Você vai voltar em julho, ele aí era o melhor jogador tecnicamente que a gente tem, mas também sentiu incômodo no último jogo, não joga hoje, sabe-se lá quando ele vai voltar, né? A gente não sabe quando ele vai voltar, mas é um jogador muito, muito importante pra gente, isso aí não tem dúvida, não tem debate, né, cara? Eu gosto muito dele aí, mas tá tendo dificuldade pra jogar, não tá conseguindo ter sequência, né? Pelo menos do início do Brasileiro, né? Que foi contra o Sport pra cá, ele não tá conseguindo ter uma grande sequência aí com a camisa do São Paulo. Infelizmente, porque é um jogador fundamental, né? Fundamental aí para a equipe do São Paulo. Belezinha, meu querido? Vamos mudar de assunto e agora o negócio é o seguinte, rapaziada. Olha só, a gente teve aí ontem, tá? A convocação aí, né, do Ancelotti, primeira convocação dele aí, né, como novo técnico da seleção brasileira. A gente tinha na pré-lista do Ancelotti o Oscar, a gente tava falando sobre o Oscar, vou emendar um assunto no outro. O Oscar tava na pré-lista do Ancelotti, né, foi a informação que o Gé trouxe, e ontem teve a convocação oficial e ele não foi convocado, tá?
Pode ser porque ele se machucou agora contra o Mirassol? Pode. Eu acho que mesmo se ele tivesse machucado, ele não seria convocado agora, porque ele acabou de voltar de lesão, né? Pô, tem 4, 5 jogos que ele voltou até sentir de novo contra a equipe do Mirassol. Então, não acho que foi só isso. Acho que ele tivesse, sei lá, não tivesse a última lesão, né? Que ele voltou tem pouco tempo, ele tivesse uma sequência grande de jogos e jogando bem, acho que até ele poderia ser convocado, né? E ele não foi convocado, mas tivemos aí 3 crias de Cotia convocados pelo Ancelotti. A gente teve aí o Ancelotti chamando o Antony, que tá comendo a bola lá no Real Betis, né, cara? Só foi ele sair do Manchester United, foi pro Betis, tá jogando muito, né, pô? Pô, é um absurdo que ele tá vendo gol, pô, é gol no ângulo, gol de falta, tá jogando um absurdo lá no time do Real Betis. E foi convocado, merecidamente. Nosso cria aí, que foi o último a sair do São Paulo, né, dos 3, que é o Beraldo, também foi convocado para a seleção. E o Casemiro que voltou, né? Então, foram os 3 jogadores aí que são cria de Cotia, né? Que são revelados aí pelo São Paulo, os 3 convocados aí pelo Ancelotti. Boa sorte para os nossos crias, né, cara? Que joguem bem na seleção. Aí, né? O Antony, cara, se ele jogar na seleção que ele joga no Betis, pô, ele vai ser titular absoluto da seleção, né? O Casemiro vai ser titular, dispensa comentários, né? Queria ver mais do Beraldo, que até outras vezes que foi convocado para a seleção, ele jogou pouco, né? Aí jogou alguns amistosos lá com o Dorival assim quando ele chegou. E vamos torcer para nossos crias, né, cara? Muito legal ver os jogadores saem do São Paulo, né? Tu vê os moleques começando, os moleques vai pra Europa, né? Tu vê aí, pô, os caras indo pra seleção brasileira, isso é muito legal, né? Inclusive, a gente até comentou aqui, curiosamente ou não, eram os 3 jogadores aí do São Paulo que estavam aí nas 3 finais europeias, né? O Antony tá na final da Conference League, o Beraldo na final da Champions com o PSG e o Manchester United perdeu a final da Europa League, né, que já aconteceu, e o Casemiro jogou, né? Então a gente nas três finais europeias, nas principais competições europeias, tinha um jogador de Cotia em cada final, né? Pra você ver como é gigantesca e absurda as categorias de base do São Paulo, né? Impressionante aí. Meu querido, vamos avançando agora. O negócio é o seguinte: vamos falar agora sobre o negócio com o Evangelos Marinakis, que é o magnata grego, né, que é um parceiro aí para as categorias de base do São Paulo. O Júlio Casares apareceu, é difícil ele aparecer, é difícil ele dar entrevista, ele falar, ele aparecer, é muito raro isso. E ele deu uma entrevista aí pro UOL, falando mais sobre essa parceria com o grego. E o mais importante, em que estágio está a negociação com o grego? Já fechou? Está perto de fechar? Tá longe? Esfriou? O que aconteceu? Em que situação tá no momento o negócio com o grego, tá? Foi sobre isso que ele falou. Júlio Casares, presidente do São Paulo, revelou em entrevista ao UOL que o acordo com o empresário grego Evangelos Marinakis pelo investimento na base deve ser concretizado até o final do ano, tá? Antes, rapaziada, a gente falar sobre essa parte que ele fala sobre que o acordo deve ser fechado aí no final do ano, até o final do ano, um ponto que ele traz que eu acho importante a gente falar primeiro, que ele comentando aqui sobre, né, o porquê, né, dessa parceria, qual a vantagem que vai ter, né, eles falando mais alguns detalhes aqui em relação a isso. Ele faz até alguns comparativos, olha só, abre aspas aí pro Casares. O jogador que vale muito hoje é aquele de 17 a 22 anos. É o mercado prioritário. É esse jogador. E eu já tenho um sócio invisível que não põe dinheiro. Eu chego lá e tem jogador que tem 20% que é da família, 10% do empresário. Eu vendi o Beraldo e eu tinha 60% só dele. Ele já vem fatiado. Agora eu quero ter um sócio que coloque dinheiro. E essa é a vantagem do Marinakis. Ele tem dinheiro, mas ele também tem plataformas esportivas. Tem o Nottingham Forest, tem o Rio Ave e tem o Olympiacos. Eu vou ter uma porta para a Europa muito mais rápida, fecha aspas. Que é um ponto importante que ele fala, né? Tu pega qualquer jogador de base, né? Tem lá, X% do jogador é do empresário, X% é da família, X% do próprio jogador. Tem muito isso, né? Ele deu exemplo até do Beraldo, né? Que a gente acabou de comentar sobre ele. O São Paulo vendeu o Beraldo, só que só 60% era do São Paulo. Entendeu? O São Paulo não tinha todo o percentual do Beraldo. O São Paulo tinha aí 60%, aí tinha o percentual que era dele e tinha um porcentual que era do 15 de Piracicaba, se eu não tenho enganado, né? Que era o time que ele jogou quando ele era molequinho, onde ele começou mesmo, né? E eles tinham uma porcentagem aí também da vinda do Beraldo, né? E o grego, né, ele vai vir para colocar dinheiro, né? E trazer jogadores aí para as categorias de base
do São Paulo, tá? Aí aqui, ó, presta atenção nisso aqui, que essa aqui é a parte mais importante. Presta atenção em dois detalhes. Primeiro, ele falando ainda que já está em troca de documento, que deve fechar até o final do ano. E ele falando também sobre não só investir apenas na base, mas também no time profissional, que tinha saído informação sobre isso, né, que foi informação que o blog do São Paulo trouxe sobre isso, e foi confirmado que foi o que o Casares falou, abre aspas. Não é uma venda da base, a oposição fala qualquer coisa. O estágio do acordo está em troca de documentos, e acredito que vai acontecer. Provavelmente até o fim do ano, porque eu quero começar a escalada em 2026. E usar um percentual para o clube como um todo. O custo da base pode ser reinvestido em um percentual não só na base, mas também no futebol profissional. Só não abro valores porque tem um NDA. Se não for com o Marinakis, será com outro, fecha aspas. Então vamos lá, primeiro ponto. Já está em troca de documentos, tá? Já está na fase final, aí já, né, de ter a assinatura do contrato, já está tendo troca de documentos, até o fim do ano ele falou que quer ter aí, né, já fechado, que ele quer começar 2026 já com essa parceria. E o outro ponto que ele falou, né, um custo da base, né, pode ser reinvestido, não só na base, mas também no futebol profissional, tá? Então tem sim essa possibilidade, tem essa conversa aí, de esse investimento do Grego, não só para a base, e também para o futebol profissional do São Paulo. Tá? O que eu acho que é uma notícia muito boa, tá? E outro ponto que ele traz aqui, ó. Se não for com o Marinakis, será com outro, né? Se não fechar com o Marinakis, vai fechar com outro aí. O blog do São Paulo também trouxe informação sobre isso, né? Que tem, além do Grego, tem outros também, empresários, investidores também, tem interesse aí em Cotia, né? Mas agora o negócio é com o Grego. Acho que a notícia aí é muito boa. Aguarda aí esse desfecho. Belezinha, meu querido? Se você quer novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.